Fora da caridade não há salvação, e aí vem a grande pergunta: o que que nós achamos da caridade? Para que serve a caridade? No que consiste a caridade? E vem o tema falando desse respeito. E isso é uma abordagem do Kardec. Kardec fez três comparações: fora da igreja, fora do espiritismo e fora da caridade. Fora da igreja, se falássemos que seria fora da igreja, então quem não estivesse na igreja não teria salvação. Se alguém não estivesse no espiritismo, também não teria salvação. E aí ele coloca fora da caridade. E fora da caridade é a prática do bem, da bondade, do amor, da fraternidade, da paciência, da renúncia, da resiliência, uma série de coisas que pode colocar a gente numa condição muito favorável. E que condição é essa? A gente não parou para pensar ainda porque nós temos horror de pensar na vida após morte, não temos? Temos ou não temos? Nós temos medo de pensar nisso, não é? Mas a doutrina é muito bacana porque ela fala de uma forma natural para a gente. Que, na verdade, a morte é a continuidade da vida, que a morte não existe, que nós somos seres espirituais, somos imortais, e que nós estamos em degraus de evolução, que nós vamos crescer, se desenvolver, e que, na verdade, tudo conspira a nosso favor, e que nós vamos chegar lá. Todo mundo vai chegar, inclusive aqueles que a gente pensa que não vai. Todos nós vamos chegar. Mas aí tem a questão de quando cada um vai chegar. Aí uma coisa particular. Cada um tem o seu momento, sua hora, a sua chamada de contas, né? As suas reflexões. Cada um de nós tem isso. Então, para algumas pessoas, pode passar a encarnação inteira e não perceber que ela poderia ter tido uma vida um pouquinho diferente. Outras pessoas trabalham de forma diferenciada e têm uma encarnação bastante proveitosa. E algumas pessoas não conseguem nem imaginar o que estão fazendo aqui na Terra e vivem assim meio perdidos, não é? Aí vem aí uma propaganda de uma festa, vem uma propaganda aí de um passeio, uma propaganda de qualquer coisa, e a gente embala nessas coisas e nem sabe exatamente a que veio a Terra. Já tivemos essa sensação, não é? Alguns de nós ainda estamos saindo dela agora, mas alguns já teve essa sensação mais cedo, pouquinho menos de idade, a gente não sabia, né? Então, tinha duas festas para ir na época da escola, a gente não sabia se ia em uma ou se ia na outra. Não, nós vamos nas duas, aí dava um jeito de ir nas duas festas. Olha, eu tenho que sair agora porque eu tenho outra festa para ir. Aliás, isso não é tão incomum, viu? Até hoje, mais ou menos, acontece isso. Você está lá na festa de aniversário da sua irmã e de repente fala, oh, eu tenho que ir embora, agora que eu tenho que ir na festa de um amigo da empresa. Aí você tem duas festas, essas coisas podem acontecer. Muito bem. Tem um telemarketing me ligando aqui, então eu falo para ele, ligo ele aqui para ele escutar o tema também, ou desligo ele, né? Porque senão, já viu, não vai dar certo esse negócio, né? Vocês já atenderam o telefone fazendo alguma coisa, a pessoa não entende que está falando com ela, né? Você está falando, espera um pouquinho, já vou já, já vai, espera aí que eu vou ver o telefone. Aí a pessoa não sabe se está falando com ela, com outra pessoa, né? Então é bom não misturar, vocês me ajudaram, graças a Deus. Então a pessoa não sabe, não é? Está vivendo assim de uma forma aleatória. Ah, tá no mundo aí, tá vivendo. Vem um probleminha de saúde, uma unha encravada, por exemplo, aí a pessoa entra em desespero. Ah, unha encravada, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu nunca fiz nada para merecer isso. Não vem? A gente não entra em desespero com uma unha encravada? Entra ou não entra? Ninguém entrou em desespero, só eu? Só eu que entrei em desespero com a unha encravada, meu Deus do céu. Eu fui no hospital das clínicas 3 horas da manhã, porque eu sou esperto, né? Eu falei, nesse horário não vai ter ninguém lá. Engano. Parece, não, parece uma guerra aquele negócio. Agora eu não sei, mas antigamente parecia uma guerra, meu Deus do céu. É gente para tudo quanto é lado, gemendo, gritando, correndo, pulando, gritando. Ah, meu Deus do céu. Até que o médico pega a sua filha e fala assim: o que trouxe o senhor às 3 horas da manhã no hospital das clínicas do estado de São Paulo? Foi me engano, doutor. Você vê tanta coisa, tanta coisa. Aquele negócio no pé não é nada, não é? Você precisa sonhar com um espírito benfeitor do tipo Bezerra de Menezes, Sheila, André Luiz, sabe? Para ele dizer assim, larga de ser medroso, vai na manicure lá, no podólogo lá, corta um pedacinho da unha, larga de ser medroso, não é? E a gente mobilizando aí a equipe espiritual inteira, todo mundo aí, meu Deus do céu, por causa de uma unha encravada. Mas que bom que só eu que tive esse problema, né? Ninguém manifestou, né? Ufa, que bom, não é?
Bom, então a caridade em si, ela pode ser praticada de diversas formas. A gente pode fazer caridade, inclusive aquelas que ninguém nem reconhece que aquilo é uma caridade. Por exemplo, suportarmos uns aos outros. Sabe o que isso é uma caridade? Então, por exemplo, você tem vontade de pegar um pelo pescoço, assim, na sua natureza, toda hora você até arma a mão, assim, sabe? Você fica armando a mão, a pessoa não entende. É um tique nervoso que eu tenho, né? Você fica armando a mão, assim, toda hora, né? Mas o fato da gente conseguir suportar as outras pessoas, mas isso não é muito consolador, porque sabe o que acontece? Assim como tem pessoas que para nós são insuportáveis, nós somos absolutamente insuportáveis para um monte de gente que a gente nem imagina. Às vezes o cobrador do ônibus não pode nem olhar para sua cara. Motorista, então, nem se fala, nem para você estiver sozinho no ponto, ele nem para. Ele faz que não viu, olha para o lado assim, vai embora, nem para você. Não quer. Morar em bairro tem esse problema, né? Se tem só aqueles motoristas, aqueles cobradores, não, arruma confusão com eles. Porque arruma confusão com eles, um dia você está sozinho aí para pegar o ônibus à noite, o último ônibus da viagem, o primeiro da viagem, sei lá, e ele não para porque ele não vai com a sua cara. Dentro do ônibus fala assim, esse aí é cobrador. O cobrador fala, esse aí é motorista. Ele está te ofendendo, sabia que essa conversa é de ofensa um para o outro, é? Quando eles passam assim por alguém que está fazendo alguma coisa esquisita, assim, fala, esse aí é cobrador, ele fala pro cobrador. Aí o cobrador fala pro motorista, não, não, ele é motorista. Então, eles ficam se ofendendo assim, ninguém sabe dentro do ônibus como que é essas ofensas, né? Então você entra dentro do ônibus e fica falando, entrou o cobrador, não, saiu, mas saiu o motorista daqui a pouco. Então, eles estão conversando em código e você nem sabe que está falando de você. Então, é necessário a gente entender que precisamos ter um instante de tolerância, um instante de paciência, um instante de fraternidade, porque assim a gente aqui na Terra somos comprometidos. Nós não estamos aqui pela primeira vez. A doutrina espírita fala e repete isso muitas vezes. Nós já passamos por aqui muitas vezes. A família que a gente tem, nós já tivemos ela muitas vezes, repetidas vezes. Aqueles espíritos difíceis que a gente tem em casa, ou aqueles espíritos que a gente tem um amor profundo por eles, nós já convivemos juntos muitas e muitas vezes. Então, nós estamos aqui para reajustar, não estamos aqui para separar, para dividir. Nós estamos aqui para reajustar. E reajustar diz mais ou menos o que o mocinho estava falando, não é? Consertar as relações, melhorar as relações, ficar trocando as relações, porque aí dá uma confusão lascada, a gente perde o objetivo da encarnação. O Kardec tem uma passagem que é interessante, que ele diz assim para a gente que a gente não deve recusar ou não deve menosprezar, não deve fazer nada contra uma pessoa, um morador de rua, por exemplo, um mendigo. Por quê? Porque muitas vezes ele tem uma ligação profunda com você. Ele foi um benfeitor seu em outra vida e a gente não sabe. Então, às vezes, por causa de uma ojeriza ou de uma má influência, uma má tendência que as pessoas têm, a gente rejeita, a gente menospreza, passa ao largo, não quer nem conversa, não quer nem falar nada. Mas às vezes é uma pessoa que nos beneficiou, porque a caridade tem isso também, viu, gente? Tem coisas que as pessoas fazem que é caridade e a gente nem percebe. E a gente também já fez muita coisa que as pessoas nem perceberam. Então é importante a gente se tratar com mais entrosamento, com mais respeito, com mais amor, porque a gente não sabe quem está do nosso lado. Então essa é a caridade moral. A caridade moral é essa de suportarmos uns aos outros. Sabe aquela coisa da pessoa falar, repetir 10 vezes a mesma coisa, de você ouvir. Ah, se fosse como Jesus, seria assim como se fosse a primeira vez que está ouvindo aquela coisa com entusiasmo. Nossa, aconteceu isso mesmo, meu Deus do céu. Né? Você foi para o movimento constitucionalista de 58, você fez parte lá da Revolução, você entrou lá na Itália também, e ele fica repetindo aquilo 10, 15, e toda vez que ele fala, dá a impressão que ele está falando a primeira vez. Olha que caridade que é. Porque a pessoa não sabe que ela está falando 10 vezes a mesma coisa, ela não consegue perceber, né? Mas se a gente percebe, ela fala assim, meu Deus do céu, quantas vezes você vai falar isso? Não é assim que a gente faz? Porque a gente não tem paciência, a gente não tem tolerância.
E na maioria das vezes, essas pessoas que estão repetitivas, né, vamos dizer assim, tem expositor que é repetitivo, viu? Ele repete muitas vezes a mesma coisa, né? As pessoas até sabem o que ele vai falar, né? Já não sabe? Sabe ou não sabe? Já decorou, né? Então, então essas pessoas repetitivas, elas não sabem que estão sendo repetitivas. E compete a nós, muitas vezes, e essas pessoas, muitas vezes, são pessoas muito caras, que nos beneficiaram de uma forma assim que nós nem podemos imaginar. Se um pai e uma mãe beneficia tanto um filho até X anos de vida, imagine aquela pessoa que já nos beneficiou em outras vidas. Olha, quer um exemplo meio característico? O André Luiz encontrou o avô dele, junto com um monte de terra, de lama, assim. E ele falou: Mas o senhor tem que sair. Não posso, não vou deixar esse monte de ouro aqui. Tudo ele enxergava ouro. Ele achava que aquele monte de lama era ouro. E o André Luiz, com muita paciência, assim, com muito jeito, foi falando com ele, tudo, até ele conseguir receber uma assistência e perceber que aquilo não era ouro, era uma coisa da cabeça dele. Mas por quê? Porque aquele senhor tinha sido um benfeitor do André Luiz. Esse senhor tinha feito coisas muito positivas para o André Luiz quando estavam encarnados. Então, a gente não sabe. Agora, imagine se o André Luiz reencarna, em seguida vem o avô vem primeiro, e aí eles se encontram de alguma forma, e o avô está um pouquinho tocado, com a memória um pouquinho diferente, um pouquinho anuviado, ou está um pouquinho alterada a memória, e ele faz coisas assim que a gente reputa como coisas de gente desequilibrada que faz. A gente não sabe. Então, a primeira recomendação que eu dou é assim: tenham bastante paciência com as pessoas repetitivas, não é? Bastante. O marido repete demais, não tem paciência, não. Você não tem paciência com ele? Não? Meu filho, ele já falou isso não sei quantas vezes. Ah, e o que ele fala? Não fala nada, ele continua falando. Ele continua. Aí continua falando. Ele fala, da pessoa assim, mais idade, né? As pessoas de mais idade repetem. Como é? As pessoas que têm Alzheimer, eles ficam repetindo. Repetem também de Alzheimer? Sim, mas ela repete várias vezes. As mesmas coisas, né? Vários palestrantes, né? Quem mais repete? Os palestrantes também repetem. As pessoas repetem muito, são muito repetitivas. É? Vocês vivem essa experiência de ter que aguentar a pessoa repetindo o tempo inteiro? Era assim, quando bebe um pouquinho aí, que ele repete mais. Toma uma cervejinha e já... Ah, é? Aí abre as porteiras lá, ele lembra tudo, né? Lembra tudo que ele gostaria de ter feito diferente. Será que é isso? Sem álcool, sem nada. Já repete assim mesmo? Sem algo já repete. Você sabe que a ciência da repetição é o aprendizado. Você consegue aprender alguma coisa com as coisas que ele repete? Porque se ele repete uma fórmula, por exemplo, matemática, ou a fórmula da Coca-Cola, ou se ele repete, a gente aprende, não aprende. Então você precisa avaliar se você não está aprendendo alguma coisa com ele. Agora tem uma coisa que é uma chave de ouro, que eu demorei muitos anos para aprender, e vou passar para vocês aqui em 2 minutos. Essas pessoas que são repetitivas, muitas vezes, elas são instrumentos para a gente refletir sobre alguma coisa daquele assunto que ela está falando. Então é gostoso conversar com essas pessoas. Eu particularmente gosto muito, especialmente na rua. Quando meu marido encontrar com você. Mas traz ele aqui. Ele não acha. Já tentou, ele não quer vir, né? Ele não quer vir. Então, porque eles falam algumas coisas que entram dentro da gente, são verdades que a gente precisa escutar. Eles não sabem que estão fazendo isso. E a gente começa a ouvir, eles ficam falando assim, algumas coisas que são meio desconexas. Mas depois você vai observando, falando, meu Deus do céu, me deu tanto alerta, tanta coisa, não é? Então, ele fala, tem um senhor que trabalhava com a gente na distribuição de mensagem, então ele ia lá com a bicicletinha dele, então ele falava assim, vou pegar essas mensagens, vou começar a distribuir não sei aonde aí essas mensagens, porque eu já mandei uns 2 batedor na minha frente, eles vão abrindo meus caminhos. Eu falei, nossa, batedor, vai na frente da sua bicicleta, eles vão abrindo caminho? É, eles vão abrindo caminho. Porque as pessoas às vezes não querem receber você, mas eles estão lá abrindo caminho, falando para receber, e as pessoas recebem as mensagens. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade mesmo, né? Então, de vez em quando, eu também engancho nisso.
E a gente fala assim, não, eu vou mandar uns batedores na minha frente aí para abrir um caminho, arrumar estacionamento, arrumar vaga de lugar bom assim para parar, né? Então quando eu estava vindo para cá, eu mandei os batedores na minha frente, aí eles arrumaram uma vaga para mim pôr o carro aqui. Então fica mais fácil, né? Então quando vocês forem a algum lugar mais difícil, assim, que é ruim de estacionar, já manda os batedores na frente para eles aí abrirem caminho e já arrumar uma vaga para vocês na hora que vocês chegarem lá. Se tem uma pessoa no carro sem fazer nada, de falar, ó, pode ir saindo daí. Aí a pessoa liga o carro e sai bem na hora que você chega. Então, tá vendo como que funciona, não é? Ainda bem que ninguém anda comigo para saber, né? Senão ia ver que era mentira isso que eu estou falando. Bom, mas vamos seguir em frente. Nós precisamos praticar o bem, regaçar um pouquinho as mangas. E olha, nós não estamos aqui para salvar o mundo. Algumas pessoas pensam que a prática da caridade é vir para salvar o mundo. Nós precisamos apenas de pequenos gestos de boa vontade, é só isso. Então, assim, segurar às vezes um elevador para quem está vindo correndo, ou o ônibus, né, para o motorista esperar um minutinho para a pessoa pegar o ônibus. Umas coisinhas mínimas, assim, pequenininhas. Você às vezes dá lugar num caixa de mercado, num caixa de banco, você nota que a pessoa está aflita, está afoita para sair logo dali ou resolver aquele problema, ou tem algum outro problema. Enfim, são pequenos gestos de boa vontade. Os grandes gestos, obviamente, são as pessoas que já estão treinadas, preparadas, já são pessoas que já têm condições melhores de ir um pouquinho mais do que aquilo que a gente pode ir. Mas a gente pode, são coisas que estão ao nosso alcance. Então, quando a gente consegue fazer essas pequenas gentilezas, quando a gente consegue realizar qualquer coisinha mínima, é sinal de que nós vamos nos habilitando a possíveis possibilidades maiores. Porque a gente não consegue possibilidades maiores se a gente não passar pelas menores. Isso serve para tudo. E para a gente ter uma graduação maior no estudo, a gente tem que ter passado pelo beabá. Se a gente quer saber uma profissão muito profundamente, a gente tem que ter tido muito treino para aquilo. Não é uma coisa que vem na hora e você já faz. Então, algumas pessoas pensam que a prática da caridade é assim, ela já vai fazer grandes coisas, vai salvar o mundo, e pronto, o dia seguinte já vai para outro planeta para salvar outro mundo. E não é assim, é gestos pequenos, repetitivos, que a gente vai fazendo. Não é assim que nós vamos conseguindo avançar na senda da evolução. Porque se a gente não consegue fazer o menos, como nós vamos fazer o mais? Quando é a hora de vivenciar uma caridade mais profunda, mais refinada, por assim dizer, porque a prática da caridade ela pode ir se refinando com o tempo. Querem um pequeno exemplo? Às vezes você dá uma moeda, às vezes você joga quase na cara da pessoa uma moeda. Mas com o tempo você vai falando assim, ai, graças a Deus você pediu essas moedas, tá estragando até minhas roupas, tô há tanto tempo com essas moedas. A pessoa dá a impressão que está fazendo um favor para você pegar as suas moedas. Olha o refinamento da caridade. Quando você, por exemplo, tem alguma palavra de bom ânimo, quando você tem aquela palavrinha certa, não a palavra chata, porque também tem gente que é chato. É muito chato. Tudo ele começa a associar que Jesus e com Deus e que vai dar tudo certo. Aí, pelo amor de Deus, sem ser chato, sejamos objetivos. Nós estamos na Terra. Sejamos objetivos. Conversemos de acordo de igual para igual. Nós estamos assim meio que rastejando aí na Terra. Então não adianta a gente ter uma voz de quem já está assim num nível superior, porque nós não estamos. Nós estamos na Terra. Quem está na Terra, segundo o parecer de Emmanuel, sem querer ser repetitivo, nós somos aqui na Terra, considerados no mundo espiritual como... Ainda bem que vocês não estão lembrando minhas repetições, né? Nós estamos lembrando, nós somos considerados espíritos delinquentes. E olha, delinquentes, se a gente olhar profundamente o nosso dia a dia, a gente vai ficar assombrado de ver quanta coisa a gente faz que já não deveria fazer mais. Eu me lembro quando eu estava com 59 anos de idade, eu já queria andar no ônibus de graça. Aí eu falava para o motorista assim, o senhor permite eu descer pela frente? Olha como o camarada é sorrateiro, né?
Pode, claro, pode descer. Mas não falava o que era, que eu tinha idade, não mostrava documento, não mostrava nada. Eu simplesmente descia. E aí eu me justificava para minha consciência. Olha como eu justificava. Foi ele que mandou descer pela frente. Olha como que a gente é. Não é assim? Mas não é, você não faz essas coisas. Meu Deus do céu. Você vai com os amigos no happy hour. Você não vai lá para beber, não é? Mas de repente alguém põe lá um copo de não sei o que lá, fala, bebe, aí você não foi culpa minha, foi ele que pediu para mim. A gente muitas vezes faz isso. A gente faz isso. Errado, óbvio que é errado, mas eu estou dizendo que nós estamos na Terra porque somos espíritos imperfeitos. Não adianta a gente pregar perfeição, porque nós também somos imperfeitos. Claro, a gente pode conversar em alto nível, trabalharmos juntos e buscarmos, dirigirmos para situações melhores. Eu aprendi uma coisa muito bacana no dia a dia com um senhor que fazia a exposição. Ele falava assim, quando você está de ônibus, por exemplo, aí você vê assim um pequeno tumulto, aquele monte de gente, sei lá, uma pessoa caída no chão, todo mundo quer ver, quer olhar, e fica ali, aquela coisa. A gente pode fazer a nossa parte. Como que é a nossa parte? Ó, Senhor, dá um apoio a esse nosso irmão que está aí na rua, encaminhe para ele as melhores possibilidades, alguém que possa ajudá-lo, provavelmente um carro que possa levá-lo para um ambiente melhor. Fazer uma prece por ele. Isso é caridade. E ninguém vai ficar sabendo, porque nós estamos fazendo isso mentalmente. Agora, se a gente falar, com licença, deixa eu abrir aqui um clarão ao meu redor, espíritos amigos, envolvam esse nosso irmão, levem ele imediatamente para socorro. Não é? Não é duro isso? Então, pior não foi isso. Não querendo ser repetitivo, uma vez eu fui fazer uma palestra. Não, eu não, foi um amigo meu. A gente não pode falar mais de si mesmo, mas um amigo meu foi fazer uma palestra e era para chegar lá na Vila Joaniza. Vila Joaniza é divisa de Diadema. Aí ele foi no ponto final do ônibus e pegou o ônibus sentadão. Falou, vou sentadão aqui até lá, 1h30 no ônibus sentadão. Eu não sei, mas a maioria de nós fazemos isso. A gente só levanta no exato momento que o ônibus para no ponto que nós vamos descer. O metrô também é assim, não é? O camarada não desce na hora que o metrô está saindo de uma estação para ir para dele. Ele desce só na hora que abre a porta. Aí ele olha meio ao redor para ver se alguém vai tomar o lugar dele. Quando ele vê que ninguém vai tomar o lugar dele, ele pega e desce, né? Porque ele fala assim, não, meu lugar ninguém pode usar, ninguém pode tentar, não é? Mas aí esse meu amigo começa a escutar umas vozes. Escutar vozes não é uma coisa muito positiva, convenhamos. Tem gente que foi até internado por causa disso, né? Mas ele começa, mas você é um preguiçoso, vagabundo mesmo, meu Deus do céu. Falando desse jeito, de igual para igual. Imagina o espírito que era, né? Porque os espíritos superiores não iam falar assim, iam falar assim, meu irmão, como você pode ter tido uma atitude dessas? Mas você, vagabundo, preguiçoso mesmo, né? Vocês já conversaram, conversando com vocês mesmos, assim, respondendo e perguntando ao mesmo tempo junto, à mesma hora, assim? Ai, graças a Deus, eu achei que eu estava com algum problema. Eu achei que eu estava com algum problema. Conversar sozinho, conversar sozinho. Hoje em dia é mais comum, porque esse negócio de celular, de não sei o quê, as pessoas saem gesticulando na rua, às vezes chutando as coisas. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Se fosse em outro tempo, eles iam buscar com aquela carrocinha lá, ia buscar. A carrocinha ia buscar, ela laçava assim, a carrocinha laçava, né, as pessoas. Mas por quê? O que está acontecendo? Você ficou 1h30 sentado. Você sabe quem é que mora aqui nesse bairro? São pessoas que têm trabalhos difíceis, trabalham de pé o dia inteiro, algumas pessoas trabalham manualmente, trabalham com coisas pesadas, carregando coisa, construindo, carregando pedra. E você ficou 1h30 ali sentado. O que você estava fazendo antes de pegar esse ônibus? Eu estava no escritório sentado. Piorou. Não é? Eu conversando comigo mesmo. Não, meu amigo conversando com ele mesmo. E aí a gente não tem, sabe, aquela noção de pensar assim, vou andar meio caminho,
e meio caminho eu vou levantar. Mas não vou levantar dizendo assim, olha, eu estou a fim de fazer a caridade para algum aleijado aqui no ônibus. Pode sentar aí quem quiser. Já pensaram numa coisa dessa? Não dá, né? Mas você simplesmente levanta. Senta quem quiser e acabou. Mesmo que for um menino de 17 anos que senta lá e põe um fone de ouvido e dorme na mesma hora. Qualquer um. Qualquer um. Olha só. Então, existem, olha quantas formas. Se você levantar e não falar nada para ninguém, diz assim, senhora, a senhora está tão estranha, melhor a senhora sentar aqui. Olha que caridade esquisita, não é? Levanta. Simplesmente levanta, não fala nada. Nada. Não fala nada. É melhor, né? Ficar de boca fechada. O expositor também? Não. A senhora lá. Então, a gente simplesmente levanta e deixa alguém que quiser sentar. Olha só. Se alguém bater nas costas e falar para você, ué, mas você não ia descer? E fala assim, eu errei o ponto, vou descer mais para frente, mas estou sossegadão. Aí vai falar assim, não, é a minha hemorroida que está incomodando. Não, não precisa falar nada. Fica em silêncio, não tem nada incomodando. Bom, hoje eu acho que é o meu último dia aqui. Ainda bem que o Alfredo não está aqui hoje, senão seria meu último dia, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. O Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é a caridade, a benevolência para com todos e a indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é uma resposta que os espíritos deram, uma resposta clássica, não é? Benevolência com todos, indulgência para as imperfeições e perdão às faltas alheias. 3 coisas, 3 pilares da prática da caridade. Bom, seguindo, a gente fala assim, benevolência é desejar o bem. Aí o motorista não parou no ponto, na chuva, e você não tem... Hoje em dia todos os pontos têm cobertura, né? No Ipiranga todos têm, né? Mas aí ele não parou naquela chuva, você estava certo que ele ia parar, porque você não sabe a hora que o outro vai passar. E aí ele passa e olha para você, quase te dá um tchauzinho, vai embora. E você fala, que Jesus te proteja, meu irmão, da paz no seu coração. Deus te abençoe a sua família, sua mãe, principalmente, seu pai, seus irmãos, todo mundo. E aí a prática da caridade. Se a gente não pode fazer o bem imediato, a gente também não pode fazer o mal imediato. Não pode desejar o mal imediato. Não é isso que ele fala pra gente. Desejar o bem. Então você já pode até imaginar. Talvez tenha sido melhor eu não ter pego esse ônibus. Porque se eu chegar mais cedo, eu vou ter que lavar a louça. Lavar a louça é a prática da caridade, que eu não aprendi ainda, confesso, viu? Antigamente eu morava em apartamento, tinham 2 portas para entrar, a porta da cozinha, a porta da sala. Então eu nem acendia a luz da cozinha, porque eu tinha aprendido uma lição com os espíritos que é assim, quando a gente vê um problema, quem tem que mexer com ele somos nós, quem tem que ir atrás da solução somos nós, quem tem que resolver aquilo somos nós. Não é esperar alguém, não sei quando, resolver aquilo. Então você chega, e aí você vê a pia cheia de louça. Quem tem que lavar a louça? Então, entrando pela sala. Não era bom? Ótimo, não é ótimo? É porque na casa de vocês não tem 10 pessoas. Se tivesse 10 pessoas para o jantar, ia ver que louça que estaria lá esperando o expositor que chega no final e ainda perguntava assim, o que pode comer? Vê se tem um resto aí da turma aí que chegou. Ainda bem que a minha mulher não está aqui hoje, senão ela ia reclamar, né? Ainda bem, né? Que ela não veio, né? Que se ela viesse...
Então, bom. Indulgência é compreender as fraquezas humanas. Todo mundo tem fraqueza. A gente pensa que é forte em alguma coisa, ó, conversa fiada, você não é forte em nada, você tem um monte de fraqueza. E fraqueza que você nem imagina. Eu descobri fraqueza de pessoas interessantes pelo seguinte: dizer assim, é, você não pode vir tal hora para resolver tal coisa aqui junto comigo. Não, de jeito nenhum, sai à noite de jeito nenhum da minha casa, porque é muito perigoso sair à noite. A pessoa não tem medo de sair à noite. Eu nem sabia disso, que existia isso ainda. Não é assim? Muita gente não sai à noite. Perdão. O perdão, na verdade, é a libertação das nossas mágoas. Se aquele negócio fica corroendo a gente, é um ácido. Ai, meu Deus do céu, quando a gente se sente ofendido e fica com aquele negócio ruminando, ruminando, ruminando. Ai, credo. A gente assemelha assim, um saco de pedra que você carrega sem necessidade nenhuma. A ofensa é isso, sem necessidade nenhuma. Se vê que a gente se sente superior aos outros, então a gente não admite ser ofendido, não é isso que acontece? Então, no fundo é um orgulho mal resolvido, não é isso? Ofensa é um orgulho mal resolvido. Bom, vamos seguir em frente. Por que Kardec diz que fora da caridade não há salvação? Porque caridade é a expressão prática do amor ensinado por Jesus. Tem um senhor chamado José Gonçalves Pereira que definiu a caridade como o amor em ação. Então você faz alguma coisa por alguém. A mãe não tem amor em ação pelo filho, ela não vai lá no fogão, às vezes acabada, esbugalhada, e faz alguma coisa, às vezes, para um filho. Quando a gente é nenê, ainda piorou, porque no meio da noite, muitas vezes, ela se levanta e vai mexer com fogo, esquentar coisa e atender a gente, vai perder o sono, depois vai ter dificuldade para retomar o sono, é um problema. Então, caridade efetivamente é o amor em ação. Quando a gente consegue converter em ação uma parcela de amor do nosso coração, isso é caridade. E que parcela de amor nós temos? Temos compaixão, por exemplo, por criança abandonada? A gente tem compaixão, às vezes, por ver pessoas idosas abandonadas. Hoje nós estamos encontrando uma nova modalidade de problemas com os idosos. Eu, particularmente, tenho conhecido algumas casas de apoio a idosos e eu fico, assim, bastante tocado de ver. Porque alguns anos atrás eu até cantava de galo com isso, sabe? Quando tiver idade, eu mesmo vou pro asilo, não precisa ninguém me mandar. Eu falava isso. Agora que a gente está conhecendo, uma senhora que está lá dentro me falou assim, em palavras bem rápidas. Na verdade, eu não estou num asilo, eu estou num manicômio, porque 90% das pessoas têm o mal de Alzheimer. 10% é problema mecânico, mas a maioria é problema psicológico. E aí você pensa e chega à seguinte conclusão: se a pessoa não tivesse problema psicológico, ou seja, tivesse algum tipo de questão dessa natureza, ela não teria saído da casa que ela estava, na casa da filha, do filho, do parente, de alguém, porque ela teria uma certa utilidade. Mas quando ela começa a não saber a hora que ela tem que tomar um remédio, passa dias sem tomar banho, começa a repetir muito, especialmente depois que bebe alguma coisa, sabe assim? Aí a pessoa passa a ser inútil. E aí as pessoas acham uma forma de dizer o seguinte: vamos colocar ela numa casa, porque lá ela vai ser bem atendida, vão dar banho na hora certa, dar remédio na hora certa, fazer na hora certa. Só que, na verdade, a pessoa tem um problema e ela está sendo colocada lá porque ela não tem mais utilidade nenhuma. E aí você vai para um lugar desse e você não consegue estabelecer um diálogo, as pessoas não conseguem conversar, as pessoas você não consegue fazer nada, absolutamente nada. É muito bonito nos filmes poéticos que a gente vê, assim, lares, né, onde tem idosos, eles brincam, tem ginástica, aí jogam baralho, fazem isso, fazem passeio, fazem aquilo outro. Mas, na verdade, a maioria está inabilitado para qualquer coisa. Então, hoje muda um pouquinho, né? A visão desse local. Mas o que é importante na caridade é assim, a gente conseguir arrumar forças para ajudar essa pessoa, uma pessoa, às vezes da família, que está com esse problema, conviveu com a gente, cuidou da gente, amou a gente, fez tanto pela gente.
Tá certo, teve problema. Não sei se vocês sabem que uma das causas do Alzheimer, isso tem uma explicação assim partidária, viu? Não é uma explicação científica ainda. Mas uma das explicações partidárias é que a pessoa ela entra num processo difícil de mental porque ela começa a perceber que ela poderia ter feito coisas que ela teria que ter feito e não fez. Então ela entra num processo mental dessa natureza, ela não consegue, como é que eu posso dizer assim, não é aceitar, mas ela entra nesse parafuso porque ela se reconhece numa condição de que ela ela teria condição, teria tido condição de fazer uma coisa e não fez. E isso a incomoda muito, isso às vezes gera problemas absurdos aí, por isso que a gente desenvolve, um dos grandes problemas que a gente desenvolve é esse, né? Bom, enquanto as outras ideias religiosas falam fora da igreja, outros falam fora da fé, o Espiritismo fala que o que realmente importa, na verdade, não é o que nós colocamos assim, né? Um símbolo no peito, mas exatamente o que nós fazemos. Não é assim, colocar a cruz, todo mundo tem, né? Um crucifixo, uma coisa ou outra para falar que é cristão, qualquer coisa assim. Mas exercita a prática do Cristo, realiza a prática do Cristo, porque se não exercitar, aquela cruz fica sem significado nenhum, não significa nada, não é? Os nossos tribunais, todos eles têm uma cruz assim em cima do gabinete do juiz, sempre todos eles têm uma cruz. Estavam querendo fazer um movimento aí para tirar isso daí, né? Mas muitas vezes embaixo daquela cruz são cometidas iniquidades por esses nossos irmãos. Claro, serão responsabilizados, mas obviamente aquilo não tem nenhuma característica cristã, não é? Não é assim um símbolo que nos coloca naquela condição. É a mesma coisa da pessoa, por exemplo, tem um ídolo de futebol, por exemplo, aí ele corta o cabelo de um jeito, pinta o cabelo de um jeito, a gente quer fazer igual para ser meio comparado àquela pessoa, não é? Mas no fundo é assim, a gente tem dificuldade porque a gente não consegue ter as habilidades que ele tem, não é? Mas o Cristo deixou condições para a gente ter as habilidades que o Cristo teve conosco. Basta a gente exercitar. Bom, caridade no cotidiano. Isso teria muitos exemplos, né? Ouvir alguém com paciência. Eu não estou falando para você, não. Estou falando para todo mundo. Só estou olhando para você. Mas a gente precisa desenvolver isso. E eu recomendo a todos vocês que comecem um exercício de ouvir, assim, com paciência algumas pessoas. Então, você começa assim com 2, 3 minutos, aí vai aumentando um pouquinho para 5, para 10 minutos. Aí tá certo que você pode sair de lá, ir para o meio da rua e sair gritando. Mas com o tempo você vai entendendo, você vai participando da conversa, você vai vivendo de uma forma diferente. E isso é a prática da caridade moral que nós precisamos aprender a exercitar. Aqui na Terra, daqui a algum tempo, nós não vamos ter dificuldade de ter caridade material, não é? Porque a gente vai chegar num nível onde as pessoas vão ter o básico do básico, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar miséria, essas coisas, né? Mas a gente vai ter esses problemas que nós vamos precisar uns dos outros, de conversar, de extravasar, de fazer companhia, essas coisas nós vamos precisar com muita profundidade. Dar a roupa, o agasalho, o pão, o alimento, o leite, o cobertor, isso é importantíssimo para o nosso treinamento. Mas isso é a caridade material, que muitas vezes nós deixamos de fazer a caridade espiritual e preferimos apenas a caridade material, porque ela é a mais fácil de ser feita, mas já é uma grande coisa, porque nós estamos nos habilitando à caridade moral com a prática da caridade material, desprendimento, não é? Isso é uma coisa que nos ajuda também. Ajudar sem esperar recompensa. Isso é terrível, né? Porque a gente sempre espera, né? A gente que é pai, mãe, não é difícil a gente não esperar que o filho não reconheça, agradeça, venha de joelho, agradecer, beijar seus pés, não é assim? A gente que é pai e mãe tem essa ideia, né? Mas normalmente o que eles fazem? Mas assim, valeu, pai. Valeu? Nossa, foi isso. Falou aí. Evitar julgamentos. A gente nunca conhece a história toda, sabiam? A gente pode conhecer a história toda material, mas a gente não sabe o que está por trás dela, espiritual, da onde que veio aquele problema.
E às vezes, e na maioria das vezes, o ofendido é sempre quem o provocou, o ofensor, ou quem reanimou, quem reativou uma memória distante do ofensor, que ele foi buscar um problema lá de trás e acaba se explodindo no momento agora, não é? Na maioria das vezes acontece isso. Bom, oferecer esperança a quem sofre. Caridade é o amor em movimento. Essa é uma palavra de Emmanuel, ou seja, amar, o amor que se transforma em atitude. E ó, é pouquinho, viu? Devagarzinho a gente vai se habilitando para mais coisas. Então a gente vai entendendo, às vezes compreendendo, fazendo uma força para não julgar, fazendo uma força para ter tolerância. Isso ajuda a gente devagarzinho a ir avançando. Aí vai chegar uma hora que a gente nem vai se preocupar mais. Fico pensando assim, Jesus fala muito do perdão. Perdão é uma coisa muito forte aqui na Terra. Mas os espíritos verdadeiramente evoluídos, eles não precisam praticamente perdoar porque eles não se sentem ofendidos. A gente tem que perdoar quando a gente se sente ofendido, não é mesmo? Bom, qual é a melhor forma para servir a Deus? É uma pergunta que foi feita aí para um sábio. Quando você enxugar uma lágrima, aliviar uma dor ou alimentar quem tem fome, Deus estará recebendo essa oferta. Mas por que Deus se manifesta através do amor entre as pessoas? Existe uma poesia da Alta de Souza que diz assim: caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam um lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinha a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores, Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que a multidão se aprimora ao vê-lo. Caridade, és o dom que nos irmana. Agora vem a frase linda e maravilhosa da Alta de Souza na poesia Caridade. É o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Então, a prática da caridade nos aproxima de Deus, porque Deus precisa da nossa caridade aqui na Terra, entre nós, irmãos. Porque Deus socorre o homem através do próprio homem. Já concluíram isso? Então é através do próprio homem que a gente recebe o socorro, o recurso, a ajuda. Não é? Bom, não basta conhecer a doutrina, não basta falar do evangelho, é preciso colocá-lo em evidência, em prática, em vivência. Todo mundo está muito cansado de ouvir o evangelho, de ouvir Jesus, mas as pessoas têm vontade de ver Jesus trabalhando, operando, ver Jesus em nós, fazendo alguma coisa por alguém. Essa é a melhor forma que a gente tem de falar do cristianismo para as pessoas, não é? E o Kardec também fala que o verdadeiro espírito é aquele que se reconhece pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E essa transformação acontece quando aprendemos a amar. Caridade é a luz que ilumina o caminho da nossa evolução.